Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Em Minas, um programa da TV Alterosa, em parceria com o jornal Estado de Minas e com o Portal Uai. Hoje, tendo a honra de receber o empresário Rubens Menin, um dos maiores empresários do Brasil e do planeta. Está sempre na lista da Forbes, né, Rubão? Isso é bobagem, isso é bobagem. Obrigado, viu, por ter atendido o nosso convite e um participar aqui do Em Minas, viu? Uma honra. Me sinto em casa aqui, viu, Beni? Eu gosto muito dessa turma aqui, vocês fazem um trabalho muito bacana, é sempre bom estar aqui. Que bom, obrigado, viu? Ó, você já sabe, né? O Em Minas, ele tem 2 blocos aqui na TV Alterosa e um terceiro bloco que vai ao ar no YouTube do Portal Uai. Então, quando estiver terminando o segundo bloco, você já acessa aí youtube.com/Portal Uai para acompanhar o restante da conversa com o Rubens Menin. Rubens, aliás, deixa eu deixar um recado, né? Eu sei que está todo mundo ansioso, querendo ouvir o Rubão falar de Atlético, mas antes vamos falar de assuntos do país, tá bom? Vamos lá. 2023 terminou com um crescimento de quase 3% do PIB e com o desemprego em queda. Isso é bastante? Como é que você vê a situação do país hoje economicamente? O Beni, bom, primeiro tem gente que acha que o copo está meio cheio, outros meio vazio. Eu acho que está meio cheio. Depende do ponto de vista, sou otimista, né? Mas é um país muito fértil, a gente tem muita coisa para fazer. Infelizmente, não usamos todo o potencial de crescimento do Brasil. Mas 2023 foi muito melhor que a maioria das pessoas esperava. Quando você pega a pesquisa Focus do Banco Central de janeiro de 2023, o crescimento do PIB era pequeno, inflação maior, então foi tudo muito melhor, exportação. Então, ninguém estava esperando esse PIB, né? Então foi muito melhor. Agora, 24, né? Eu acho que também que nós vamos entregar mais aí, nós Brasil, do que as pessoas estão esperando. Precisamos sempre de alguns ajustes, algumas melhorias, né? Mas por que motivo você está com essa confiança? Olha, tem muitas coisas, eu tenho conversado com muitas pessoas, tem muitas, vamos dizer assim, alavancas boas. O PIB brasileiro, a economia, tem muita coisa boa. Tem outras coisas que estão um pouquinho mais, vamos dizer, difíceis. Eu acho que talvez o grande dificultador seja as taxas de juros um pouco elevadas, que inibem os investimentos. Então, isso aí talvez seja o vento contrário. Mas, por outro lado, tem muita coisa boa para ser feita no Brasil. Eu acho que o potencial de crescimento do PIB brasileiro, tem gente que fala que é 1,5%, outros falam que é 3%, outros falam que é 2,5%. Eu acho que é superior a 3%. Aí nós precisamos disso, né, Beni? Porque esse país precisa crescer, poxa, nós precisamos gerar emprego, não só emprego, mas desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E nós temos condições de fazer isso. E estamos represados com muita coisa nisso, né? O ministro Haddad está indo bem? Eu acho que sim. Eu gosto do Haddad. Posição dificílima dele, né? Pessoa séria, pessoa honesta, que ouve bem. Eu falo que o Haddad tem um ouvido desse tamanho. Ele ouve, como todos os setores ele ouve. Agora, a situação dele não é fácil, né? Porque tem muita pressão de todos os lados. Sim. Então, é difícil. Ele tem que ficar ali igual equilibrista. Pegou uma dívida pública grande, tem um déficit público já encomendado grande, ele tem que resolver tudo isso. Mas eu acho que o primeiro ano do Haddad foi muito bom. Nesse cenário que nós estamos descrevendo aqui, como é que o setor da construção civil vem desempenhando? O cenário já é confortável? Como é que você descreve esse momento? Olha, a construção no Brasil, ela é muito sustentável. A gente tem feito no Brasil mais ou menos 600, 700 mil unidades por ano. Isso é muito pouco. A gente deveria fazer de 1.400 a 1.400 a 1.500. Nós estamos fazendo a metade. Isso tudo moradia popular? Não, moradias no geral, mas a grande maioria é popular. Okay. Você veja você, aí tem alguns inibidores, por exemplo. A população precisa ter renda. Mas mais importante que a renda é os juros. Quanto maior os juros, maior a prestação, menos cabe no bolso das pessoas. Verdade. Então, os juros altos é um inimigo da construção civil. E a construção, por exemplo, os juros do SBPE aumentou 3% ano passado, em função dos juros. 3%, gente, é muita coisa, a prestação aumenta muito. O bolso das pessoas ficou pequeno. Então, acho que é a hora que os juros diminuir, acho que a burocracia tem que melhorar um pouquinho, está melhorando, mas não tanto. Essa construção vai ser um dos fatores de sustentação do nosso crescimento econômico. Esse ritmo do corte da taxa de juros está adequado ou você gostaria que fosse com maior rapidez? Olha, eu sinceramente eu tenho defendido isso, né? Eu acho que o Banco Central independente é importante, nós precisamos de um Banco Central independente. Eu acho que ele errou a mão um pouquinho, ele abaixou mais do que precisava, né? E está provado isso. Depois subiu muito rápido, isso foi muito ruim. Pegou muita gente com investimento no meio do percurso, com uma taxa muito elevada, machucou muita gente. E agora
tem espaço para baixar mais rápido. E já tem gente prevendo, né, os mais otimistas, que chegará no final do ano no 7,5, que é o que eu defendo. Acho que do 7,5... Não mais 9? Tinha uma previsão de 9, né? 9 é 9,5 o consenso. Mas já tem alguns economistas, alguns economistas bons, que conhecem muito, como, por exemplo, o Joaquim Levy, que foi ministro, o Mansueto, que foi do governo, hoje está na iniciativa privada. Eles são a própria Rafaela, nossa economista do Banco Inter. Então, tem gente que acha que as condições macros já permitem uma redução mais rápida. Agora, depende muito do mundo, dos Estados Unidos. Então. Nós estamos aí. E lá a coisa deu uma freada, porque todo mundo achou que a taxa ia baixar, né? Rápido, permitindo que o Brasil acelerasse isso também, mas não está acontecendo exatamente assim. Aparentemente, né, não tem nada mostrando que a taxa não possa descer. É questão de quando, né? A não ser que aconteça outra maluquice, outra guerra da Ucrânia, outra pandemia, que esses dois fatores foram muito fortes, que foi o que trouxe a inflação de volta, crise de abastecimento, né, da linha de produção. Faltou chip aqui no Brasil por um ano, né, para a indústria automobilística e outras coisas, né? A cadeia de produção foi desmantelada, né? Sim. Agora, vamos rezar para que essa turma tenha juízo e não venha novas guerras, né? E que a gente não tenha novas pandemias, igual foi a Covid, foi um negócio muito sério. Vamos falar um pouquinho de Minas Gerais. O nosso estado é um estado bom para investimentos, de grande porte, por exemplo? Olha, eu acho que sim. Por exemplo, nós temos 3 empresas listadas na Bolsa de Valores, a MRV, o Inter e a LOG. Ok. As 3 têm sede aqui em Minas Gerais. E eu te falo por que é bom. Nós temos aqui população grande, 20 milhões de habitantes. Nós temos boas escolas de formação de profissionais, né? Minas tem escolas tradicionais, como, por exemplo, o FMG, que eu estudei lá. Temos bons colégios de ensino médio. Então, nós temos uma população aqui boa quando você compara com o resto do Brasil, até no nível, eu diria que melhor, na média. E você consegue capacitar melhor essas pessoas, a empresa tem que capacitar. E aqui, olha que interessante, que eu acho mais importante, as empresas têm um turnover mais baixo em Minas. Então, a gente tem um tempo médio de empresa aqui muito mais baixo, médio superior, muito superior, por exemplo, que as empresas de São Paulo. Então, Minas tem vantagens competitivas que a gente não está sabendo explorar. Por que isso acontece? Por isso, tudo isso que eu te falei e mais algumas coisas. Por exemplo, que a gente não sabe explorar. Vou dar um exemplo. Você hoje morar numa cidade grande é muito difícil e muito caro. Tem as dificuldades. Agora, você é obrigado a morar numa cidade grande. Belo Horizonte tem características interessantes, que tem características de uma cidade grande e, ao mesmo tempo, uma mobilidade que já não é tão boa, melhor que São Paulo. Então, o custo de vida em Belo Horizonte é menor. Então, se você ganha 10 em São Paulo e 10 em Minas, você vive 10 aqui vale mais. Vale mais. Então, tem coisas boas, a vida aqui é mais tranquila. Então, a gente tem que aproveitar. O clima aqui é bom, né? É um lugar interessante para grandes investimentos. Eu acho que sim. Que avaliação você faz do governo Zema até o momento? Olha, eu estou um pouco longe da política. Eu acho que o Zema fez um bom primeiro governo, primeiro mandato, primeiro termo dele, né? O segundo mandato, o Zema precisa compor com a Assembleia. Então, acho que politicamente o governo está precisando alinhar melhor as coisas. Talvez, eu gosto do Zema, excelente pessoa, mas talvez esteja faltando um alinhamento melhor com o mundo político. Porque se não tivesse alinhamento, as coisas não vão sair. Quer dizer, não adianta você ter a boa intenção, que ele tem boas intenções, boas ideias, mas precisa ter um alinhamento melhor na parte política. Então, acho que a parte política dele está um pouco, talvez, complicada e está impedindo algumas coisas. Os projetos não passam. Não passam. Então, aí nós somos reféns disso. Nem quero falar mal da Assembleia, não. É problema de alinhamento mesmo. Faz parte do jogo político, faz parte né? Do jogo, isso faz parte. Então, quem não consegue esse alinhamento tem uma certa dificuldade. Vamos fazer um intervalo? Vamos. Então tá. A gente vai para um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, ainda falando um pouquinho de economia e vamos falar do Atlético, como todo mundo está esperando. É pai e bola. Tchau. Estamos de volta com o Em Minas, hoje conversando com Rubens Menin, grande empresário aqui de Minas.
e com relevância em todo o planeta. Um homem que está fazendo investimentos. Onde hoje, Rubão? Estados Unidos, Portugal. Ontem li recentemente uma entrevista sua na Folha, falando sobre os vinhos, né? Isso. Como é que é essa história do vinho? Fala rapidinho para gente. O vinho é uma coisa que eu gosto muito, mas é um negócio, uma indústria boa. É uma das maiores indústrias. Aliás, a indústria que mais emprega na Europa é a indústria do vinho, como um todo, por incrível que pareça, né? E eu tenho uma certa paixão pelo vinho. Eu vi que Portugal tinha uma boa oportunidade de investimento. É um investimento, porque eu acho que, como todo investimento, tem que dar certo, tem que dar retorno, né? Já foi premiado lá. Já foi premiado. Nós estamos há 6 anos só, tivemos vários prêmios. O vinho está sendo muito reconhecido, então isso dá muita alegria para a gente. Que bacana. Ó, lembrando que essa entrevista você lê na íntegra na edição de amanhã do Jornal Estado de Minas. E toda a parte que o Rubão vai falar sobre o Atlético, você lê no site do No Ataque, combinado? Rubens, vamos falar um pouco de Atlético então, daqui a pouquinho a gente volta em outros assuntos, né? Você já não tinha problema demais na vida, não? Ainda foi assumir um clube com uma dívida bilionária na época, né? Conta pra gente, como é que foi essa coisa na sua cabeça? Não, olha aqui, bom, aí tem, óbvio que tem paixão nisso, tem. Não tem jeito de não ter, né? Mas senão você não entraria. Não, mas você sabe se fosse cartesiano, eu acho que você não iria. Iria? Não, exatamente. Eu vejo o seguinte, o futebol brasileiro está em baixa. Já não está naquela baixa, mas ainda está em baixa. Você vê que o desempenho nosso nas competições está muito ruim. A gente não ganhou a Copa desde 2002, fomos classificados à Olimpíada. Os maiores jogos hoje são feitos na Europa, né? Mas isso é o lado positivo da coisa. Nós somos, por exemplo, um país que mais produz jogador, mas não aproveitamos os jogadores aqui. E o futebol está sendo organizado. Já existe uma série de clubes que já estão se organizando. A lei da SAF foi muito importante para o futebol brasileiro. Senão o futebol ia acabar, literalmente acabar. Então, o Brasil tem 10, 12 times grandes. Não tem nenhum outro país do mundo que tem isso. Então, nós podemos ter 12 times jogando clássico por ano. Se esses times tiverem boa qualidade, nós vamos vender isso para o mundo todo. Vamos voltar a vender para o mundo todo. Então, hoje, o futebol brasileiro está num espaço pequeno no mundo e, consequentemente, com menos dinheiro. A hora que isso melhorar, eu acho que o futebol, a indústria, na Inglaterra, por exemplo, 1,5% do PIB na Inglaterra, no Brasil é 0,4%. Na Espanha deve ser alto. Na Espanha eu não sei o número, mas é alto. Deve ser alto demais. Mas a gente tem que envolver. Inclusive, tem um desenvolvimento econômico e social nisso aí. A meninada adora, pega o menino lá e leva para o lado bom da vida. Então, o parte de lazer para a sociedade é o esporte número 1 do mundo e do Brasil. E foi isso que te fez pensar, vou assumir a SAF do Atlético? Também. Bom, primeiro é o seguinte, o Atlético está com sérios problemas, que são públicos, né? A dívida do Atlético estava uma loucura, estava completamente descompensada. A gente entendia que tinha problemas de gestão muito sérios, porque o futebol não é só o futebol também. Então, por trás do futebol estava muito desencontrado. E, por sorte, uma turma de atleticanos que queriam ajudar, eu não faço sozinho, né? Nós temos uma série de pessoas, amigos, Ricardo Guimarães, Renato Salvador, Rafael, meu filho, Sérgio Coelho, que é o presidente, o Bruno Muto, tem muita gente, o próprio Zé Murilo que saiu. Então, essa turma uniu e a gente está remando todo mundo junto, fica muito mais fácil, né? O Atlético, o Conselho do Atlético é muito bacana, apoiou tudo que a gente fez, né? Então, a gente teve a sorte de construir a Arena MRV, que é um case. Estamos vendo aí. É um case, mudou a vida do Atlético, vai mudar mais ainda. Ganhamos títulos que a gente não ganhava há bastante tempo, depois de 50 anos ganhamos o Campeonato Brasileiro. É um time que hoje é respeitado no Brasil. Hoje, quando você fala dos 3 grandes do Brasil, tem outros, mas os mais falados são Flamengo, Palmeiras e Atlético. Então tem um respeito, a gente vai jogar em qualquer lugar, a gente vai com a delegação, o pessoal respeita o Atlético chega, Hulk chega, cheio de menino vendo o Hulk, temos ídolos, né? Então, acho que é isso aí. Você fala sempre em transformar o Atlético numa potência mundial. Como é que é o caminho para chegar nesse objetivo? A gente acha que o Brasil tem que ter, igual tem o Real Madrid, tem o Manchester City, né? Tem o PSG, mas eu tenho que ter time com potência mundial. Para isso, você tem que organizar o futebol brasileiro, você não pode ser só o Atlético. Então, a gente tem que organizar o futebol brasileiro, que eu acho que é fundamental a liga, que vai acontecer, isso não tem dúvida que vai acontecer, que vai vir muito mais dinheiro, e a partir daí, os clubes têm que se ajustar. No ASAF, por exemplo, se você quebra as pessoas. Antes o futebol quebrava, não acontecia nada, era uma bagunça, né? Não tinha CPF envolvido. Então, hoje nós temos 12 SAFs no Brasil, elas são gerenciadas com esmero, igual uma empresa privada. Evidentemente que você sabe que é futebol, você tem que a torcida cobrando, então é complexo. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo, o Atlético e o futebol brasileiro.
Qual foi o jogo que mais te emocionou na Arena até agora? Rapaz, na Arena, né? Na Arena. Pra te falar a verdade, acho que foi o primeiro jogo. Foi para mim a hora que eu vi aquele funcionando. Funcionando, bacana, achei sensacional, né? Na Arena, o primeiro jogo foi muito marcante, né? Agora, do Atlético tem tanto jogo bacana, mas eu vou lembrar o último agora, que foi muito marcante, que a gente estava na Bahia. O Bahia fez 2-0 no Atlético. Foi, nossa, vai adiar esse título. A gente tinha confiança que o título vinha, né? Aí o Atlético fez 3 de uma vez. A hora que eu falei, não acreditei nisso, né? Bom demais. Depois da gente ter tanto azar, aquele nosso amigo lá de cima, com muito respeito, nos iluminou, né? Aqui, mas por outro lado, 2 derrotas para o Cruzeiro na Arena. Isso foi ruim. Isso doeu demais? Como é que... Bom, primeiro é o seguinte, é bom. Bom sim. A gente estava de salto alto, né? Cruzeiro e tal. Não, clássico é clássico, gente. Com a América, com o Cruzeiro, com o Atlético, clássico. E essa rivalidade do Cruzeiro o time do Cruzeiro entrou lá mordendo. Provavelmente tinha uma motivação. A mais que a gente. Né? O segundo jogo foi um jogo mais truncadão e tal. O Cruzeiro fez 2-0. Bom, esse troço está engasgado aí na Arena. Ficou ruim para nós, mas a gente vai reverter isso. E a história da Arena vai ter muitos outros jogos. Né? Rubão, como é que você define o atleticano? Olha, isso aí todo mundo fala, não sou eu que defino, não. É a torcida mais fanática do Brasil, isso é indiscutível. Quer dizer, os jogadores que vêm jogar aqui sabem que é verdade. Os jogadores de fora, você vê declaração de jogador. Quando é que o negócio é mais difícil no Atlético, a torcida é maluca. O atleticano é maluco, no bom sentido, né? E é fanático mesmo, né? E agora está sendo um momento bacana que a meninada, a gente tem uma pesquisa de 6 a 16 anos, a quantidade de meninos, as torcidas que mais crescem no Brasil, o Atlético é uma delas, de 6 a 16. Então, essa meninada toda que está aí é toda atleticana e gostam muito de futebol. Então, nós vamos ver aquele influxo de torcedor, aquela massa atleticana cada vez mais concentrada e a torcida vira mesmo, né? Na Libertadores, aquele eu acredito, né? Isso é fundamental. Pegou totalmente. Pegou, né? Agora, Rubão, a torcida tem reclamado da questão do ingresso, dos preços na arena. Como é que vocês vão conseguir achar esse equilíbrio? Como é que vai ser isso? Ou isso veio para ficar e o torcedor tem que entender que é uma nova realidade? Vamos lá, o preço médio do atleta é igual ao do Cruzeiro, tá? Cruzeiro Mineirão na Arena não é um preço médio. Ok. Tá? Mas eu acho o seguinte, que a Arena tem, como todo estádio no mundo hoje faz, você tem que ter um ingresso mais popular, que é necessário que seja futebol do povo. Mas também aquele que quer muito tem que ser mais caro. Que tem que ter vamos dizer assim, um certo... troca de lá daqui com lá, né? Aquele cara que quer um camarote, uma cadeira muito bem localizada, no estacionamento, tem que pagar mais. E aquele torcedor que é menos, vamos dizer, provido, tem que ter um lugar para ele lá. Eu acho que o ingresso médio está bom. Talvez a gente tenha que abrir um pouco mais a perna, assim, entre o barato e o caro. Entendi. E isso vocês estão fazendo estudos para adotar em breve? Como é? Todos os clubes de futebol no mundo usam. A gente visitou vários clubes. Você tem que ter... o futebol, ele não pode ser elitizado. O futebol bonito é aquele que vai desde do mais pobre ao mais rico. E todo mundo se congrega. Isso que é bacana no futebol. Mas quem tem mais pode pagar mais. Quer um estacionamento bacana? Paga mais. Quer uma cadeira boa? Paga mais. Quer um bar melhor? Paga mais. E aquele que se contenta talvez com uma arquibancada menos nobre, paga menos. Nós sempre queremos saber equilibrar isso. Ainda temos um minuto aqui nesse bloco na TV Alterosa, então eu queria que você comentasse o desempenho do time em 2024. Você está feliz? Você está triste? Não estou feliz. Nem eu, nem ninguém. Ninguém, né? Mas eu acredito muito no time, porque o time tem uma estrutura maravilhosa, não só de treinamento, como os jogadores são muito bons, o elenco muito bom. Então, eu espero que a gente tenha um 2024 daqui para frente muito bom. Vem novidades, contratações? Como é que o Atlético está nisso? Olha, a gente vai contratar mais cedo, com certeza. Temos que ainda melhorar uma coisinha ali, mas não tem nada definido. Rubão, queria te agradecer pela participação no Em Minas aqui na TV Alterosa, mas avisar para todo mundo que a nossa conversa continua, inclusive sobre essa história de contratação, lá no YouTube do Portal Uai. Então, acessa aí, youtube.com/Portal Uai. Nosso papo com Rubens Menin segue lá na internet, tá bom? Obrigado pela sua audiência aqui na TV Alterosa. A gente tem um encontro na outra semana, tá bom? Um abraço. Tchau.
Estamos de volta com o Em Minas, programa da TV Alterosa em parceria com o jornal Estado de Minas e com o Portal UAI. A íntegra dessa entrevista você lê na edição deste domingo do jornal Estado de Minas e toda essa parte em que o nosso entrevistado de hoje está falando sobre futebol, você lê no site do No Ataque. Com quem estamos conversando? Com o Rubens Menin, empresário mineiro e o homem da SAF do Atlético. Rubão, uma das premissas da SAF é a questão da responsabilidade financeira. Eu sei que você tem uma preocupação enorme com isso, até pela sua origem, né, empresarial e tudo. A SAF existe para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, o torcedor fica esperando que o clube contrate grandes jogadores. Na cabeça de muita gente, assim, a SAF agora tem dinheiro, vai comprar muito jogador. É assim ou não é assim? Não. Como é que você lida com a responsabilidade financeira, mas com a demanda da torcida por contratações? Esse é que é o segredo, né, Beni? Porque futebol, a gente vive de resultado. O time que não tem resultado, a empresa que não tem resultado, acaba. Então, a gente sabe que o atleta tem que ter resultado. Então, a gente, de um lado, a gente garantiu, uma das premissas da SAF, é que tem um orçamento para futebol, que tem um time competitivo como a gente tem hoje. A gente fez um trabalho para a SAF muito demorado. Pegamos a UAI como consultor, que são os maiores consultores de futebol do mundo. Ficaram 3 anos no Atlético planejando. 3 anos? 3 anos. Esse negócio não foi de uma hora para outra. E a gente via que a gente tinha a dívida para assumir, que era uma dívida muito grande. A gente tem o futebol. Então, o que eu falo? Cada dinheiro que você coloca no Atlético não pode ter desperdício. Porque o desperdício, a gente não nota, acaba com tudo. Então, tem que ser muito bem. O que a gente procura fazer na SAF é otimizar os recursos. Ter os recursos do futebol, aumentar as receitas, que é possível. A própria Arena está dando muito mais receita que dava antes. Os patrocínios, o futebol está em alta, e ao mesmo tempo não jogar dinheiro fora. Não pode, nenhuma empresa, inclusive futebol, aguenta dinheiro mal gasto, né? E como que vocês explicam, então, para o torcedor essa questão de não vir jogador, assim, no volume que o torcedor espera? Não, como é que é isso? Olha aqui, vamos lá. Eu acho que o torcedor do Atlético fica vendo assim, pô, o Flamengo está contratando um monte de gente, o Bahia, né, a SAF do Bahia, todo mundo invejando a SAF, né, Manchester, essa coisa, e o Atlético mais cauteloso, digamos assim. Eu até não concordo. O Flamengo não? Tem mais dinheiro que o Atlético, evidentemente, é o time maior orçamento do Brasil, ele pode gastar mais. Ok. Mas o Flamengo vendeu muito mais que o Atlético. Até tem uma base que está aí. O Flamengo vende bem, né? Vende bem. Mas vendeu muito. Comprou muito, vendeu muito. Tá. Vendeu muito bem. Mas até tem uma base que está aí há muito tempo. E trouxemos novos, né? Trouxemos aí o Paulinho, que foi uma revelação do ano passado. O Bernardo está chegando. Então tem muita coisa acontecendo. O Hulk ficou. O Hulk ficou. Gente, num Hulk, certo momento... Com todo respeito ao elenco, o Hulk foi uma grande contratação. Poxa, o Hulk entregou muito para o Atlético, muito, sobre todos os aspectos. Profissional, ele é um bom profissional que trabalha, dá bom exemplo, não é uma pessoa rica que trabalha. Então, eu acho que o elenco do Atlético carismático, né? É um elenco muito compacto, com muitas opções, é um belo elenco, né? E vem jogador? Eu acho que deve vir alguma coisa. Não, o atleticano bom, precisa se preparar para... O Atlético não pode contratar qualquer coisa. Tem que contratar, trocar 6 por meia dúzia, não dá. Vem alguém que faça a diferença. Isso não é assim, que você, igual o Valide Condão, quer um. Então, tem que procurar com inteligência, etc. Igual, por exemplo, foi feito com o Bernard, agora que a gente conseguiu trazer o Bernard. Então, é um negócio que a gente quer trazer mais 1 ou 2, mas que faça a diferença. Mais cedo aqui no programa, você raspou no assunto da Liga. Mas eu queria voltar nesse assunto porque o Atlético mudou da Liga Forte, né, a Forte Futebol, para a Libra, não é isso? O que exatamente provocou essa mudança do Atlético? No meio do caminho houve alguma decepção? Como é que foi isso? Primeiro é o seguinte, eu acho que a Liga é única, não dá para ter 2 grupos. Então eu espero e trabalho para que essas ligas se juntem. Esse é o ideal. E eu acredito que vai acontecer isso. E o bolo aumentaria para os clubes? Lógico, gente. Uma liga bem organizada, com 12 clubes grandes, vai dar muito dinheiro. E todo mundo sabe disso. Então você está dizendo que se houver 2 ligas, a fatia de cada clube será menor do que se houver uma fusão, isso? Não tem dúvida. Tá. Agora, quando a gente resolveu ir para a Libra, a gente tinha um contrato com determinada duração na Liga Futebol Forte. Achamos que o da Libra era mais organizado, foi uma decisão difícil. A gente estava mais avançado com os direitos, a Libra já está bem avançada com a TV.
Então, e a gente não pode deixar, porque ali tem Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Atlético, Bahia, Vasco, Grêmio. Então, os times fortes estão ali, né? Então, eu acho que nós estamos em boa companhia, né? Eu acho que 75% da audiência do Brasil está na Libra. A desigualdade no repasse dos recursos ainda é muito grande, né? Mas melhorou muito, né? Isso é que é importante. O que foi feito nas duas ligas, para ser justo, né? Foi que os critérios de divisão são muito mais justos do que eram. A gente mira na Premier League, por isso que a Premier League deu certo, porque é fair, né? Tem o fair play, né? Uhum. Então a gente tem hoje uma parte que é igualitária para qualquer time, que é justa, uma parte para o desempenho esportivo. O campeão ganha mais que o último colocado, também é justa. Se o Atlético for campeão, ele ganha mais. Se for o último colocado, ele ganha menos. E uma terceira por audiência, que é onde é que tem a desigualdade. Mas isso tem na Inglaterra também, menos que no Brasil, na Premier League, na La Liga tem. Quer dizer, o Real Madrid e o Barcelona tem um pouco mais, mas quanto menos, melhor. Eu ia até te perguntar sobre isso, porque Espanha é um modelo, né, de organização do campeonato. Os estádios vivem lotados, mas há anos a gente vê essa predominância de Barcelona e Real Madrid. No momento, Real Madrid por cima, mas já foi o Barcelona, mas nenhum outro time consegue quebrar essa barreira. Você vê esse risco para o Brasil, a hora que essa coisa organizar? Nós temos que lutar contra isso, porque a tendência natural é que Flamengo e Corinthians sejam os mais fortes. Tendência natural. Agora você pega a Inglaterra, Tá. a Premier League, você não tem favorito. O Manchester City tem a maior torcida da Inglaterra e está ganhando. Então, isso aí, gente, a gente tem que fazer um campeonato para ser gostoso. Porque o maior que seja a torcida do Flamengo ou do Corinthians, ele tem muito mais não torcedor deles. A torcida do Atlético tem 10 milhões de atleticanos. Então, isso tem que ser fair. Todos os clubes têm que ter uma condição de competitividade parecida. Essa é a nossa luta. O modelo do Brasileirão te agrada? Pontos corridos? Você acha que é o mais justo, é mais legal? Ou você tem saudade do campeonato com disputa ali? Nenhuma saudade. Nenhuma? Eu acho, de fato, que com esse modelo do Brasileirão, com alguns pequenos ajustes, evidentemente, a gente pode discutir quantos times caem, quantos não caem, etc. Mas eu acho que é o melhor modelo para o futebol e eu gosto dele. Legal. Rubão, esse seu envolvimento com a SAF do Atlético aumentou ainda mais, de forma talvez exponencial, a sua visibilidade, né, perante a sociedade e tudo. Como é que você lida hoje com essa coisa de ser o homem do Atlético e tudo? Eu não sou o homem do Atlético, somos muitos homens no Atlético, né? Ali é uma turma grande, como você sabe. Mas o que eu vejo é o seguinte, a torcida do Atlético, por incrível que pareça, é muito bacana, sabe? Muito carinhosa. Eu nunca tive nenhum problema de alguma chateação pelo futebol. Porque a gente sabe, a gente entende, perde um jogo, fica lá e tal. Então, acho que nós temos uma harmonia muito grande no Atlético hoje. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu ia até te perguntar assim, o que mais já te aborreceu nessa história com essa visibilidade e o que mais te envaidece, assim, como é que é essa coisa, lidar com a torcida e tudo? Você sabe uma coisa que me incomoda um pouco? A torcida às vezes é um pouco imediatista. Natural, então, né? Você está fazendo um trabalho, você tira o técnico. Por exemplo, eu vou lembrar um caso do Turco, que era um cara bacana, né? Sim. Ele tinha um aproveitamento, a torcida foi, o Turco saiu. Então a torcida é um pouco impaciente e começa a cobrar muito e às vezes tem que ter paciência, porque o futebol tem que ter paciência. O Flamengo, quando ganhou com o Jorge Jesus, ele passou o início de campeonato horroroso, perdeu aqui para o Atlético, de 2-1, o Atlético com 10 aqui no Independência. E depois ganhou tudo. Quer dizer, a gente tem que ter um pouco de paciência. O próprio Filipão no início perdeu 9 jogos, acho. Filipão foi um caos no início. E depois? Depois foi uma melhor campanha do segundo turno. Quer dizer, futebol, o que a torcida tem que, às vezes, entender, que a gente não pode sair trocando tudo toda hora, não, porque isso não existe. Eu acho que sabe, quanto maior você tiver uma espinha dorsal, por isso que eu falo, o plantel do Atlético tem uma espinha dorsal, melhor. Não pode ser aquela... E aí vamos para a Europa. Tem técnico na Europa que fica 8 anos, 10 anos, comissão técnica. Nós temos que ter isso. E por isso que a gente tem uma turma lá no Atlético, que é o próprio Éder Aleixo, que adora o Atlético. Agora os jogadores, né? O Léo, o Hever, o Vitor, né? E, poxa, isso faz diferença, que esses caras estão lá, eles gostam do Atlético, né? O nosso rei que está lá, o nosso embaixador, né?
Acho que isso faz parte, sabe? Acho que a gente tem que ter estrutura de longo prazo. Como é que não é vai voo ficar de galinha. Legal. Como é que vai ficar o Diamond Mall? Já não é nosso mais, vendemos. Tudo, né? Essa questão está zerada. Repara bem, vamos tentar entender. O Diamond Mall nunca foi da SAF, sempre foi do Atlético. Como a sede que tem hoje é do Atlético. Ok. Como a Vila é do Atlético, o Labareda é do Atlético. Não tem nada a ver com a SAF, isso é do Atlético. Nós não temos nenhuma ingerência ali. O Diamond Mall foi vendido, tinha um acerto para fazer do Atlético ainda, foi feito os acertos, né? Então, hoje o Diamond Mall é um belo shopping, hoje ele é da Multiplan e outros investidores, está indo muito bem, mas não é nosso mais. Rubão, falamos muito de futebol, mas tem um assunto que eu preciso falar com você, que é a cidade São Vicente de Paulo, né? Esse é um projeto com o qual você está envolvido há anos. Como é que é essa experiência lá? Ô, Beni, olha que interessante, Eu sei que isso te emociona. Que é um... Não, olha, o mineiro, às vezes, precisa dar valor às coisas que a gente tem aqui dentro. O projeto é o maior projeto social do Brasil. Do Brasil? Do Brasil. Então, tem um projeto de educação do Bradesco que é maior, mas, assim, projeto social mais abrangente, que ali você tem... Mas, falando da cidade, eu fui lá antes de ontem, que nós estamos fazendo 30 anos, são 5 mil meninos ali. Ali nós estamos fabricando gente de qualidade. É uma pessoa que tem uma carência. Hoje mesmo eu recebi um menino que foi da São Vicente, foi para a MRV, está lá e é um sucesso na MRV. Hoje, coincidência. Então, a gente está fazendo muita gente, isso vai fazer diferença na sociedade. Está fazendo há 30 anos e cada vez mais. O que a gente tenta fazer na São Vicente de Paulo também é ajudar, juntar pessoas, né? Hoje nós temos um conselho grande, precisamos ajudar financeiramente. Mas a sociedade é isso, né? Quem pode tem que dar para a sociedade alguma coisa, então não tem graça, né? E o Brasil, em particular, registra uma desigualdade social ainda muito grande, né? Nós estamos longe de... essa semana mesmo eu vi um estudo mostrando que os 10% mais ricos brancos ganham 56 vezes mais do que os 10% negros mais pobres. Quer dizer, é uma disparidade absurda, né? Uma vergonha. Nós temos que acabar com isso. Como é que você viu o papel do empresário nesse... Isso é o que eu quero dizer. O Brasil, o povo é solidário, mas não tem o hábito da filantropia. O país tem tanta carência igual ao nosso, tanta desigualdade social, só 0,4% do PIB é com filantropia. Nos Estados Unidos, que é um país rico, 2%. Quer dizer, nós tínhamos que multiplicar por 5 para ter uma pessoa... chegar lá. E as pessoas precisam de bons projetos. Muitas pessoas, às vezes, não doam porque não conhecem um projeto bom, tem medo e tal. Então, nós precisamos trabalhar o lado dos projetos, mas também trabalhar o convencimento da sociedade que temos que doar. Eu acho que a empresa tem que doar. Nós estamos aqui, por exemplo, em Minas. Aqui a gente ganha dinheiro aqui em Minas. Uma parte disso tem que voltar para a sociedade. Isso eu falo sem nenhuma demagogia, eu acredito nisso demais. É o que se chama hoje de ESG, mas para mim isso é muito mais antigo que o ESG, que tem 2, 3 anos. Não tinha a sigla, né? Não tinha a sigla, mas já existia. Tem que ter uma conscientização da população que nós temos que devolver para a sociedade, senão não tem graça. Rubão, quero te agradecer demais pela sua presença aqui no Em Minas. Foi uma ótima conversa sobre economia, um pouco de política e, sobretudo, sobre o Atlético. Então, foi uma delícia te receber aqui no nosso programa. Obrigado, viu, pela presença. Obrigadão. E a você que nos prestigiou, muito obrigado, viu, pela sua audiência. Conforme a gente sempre diz, temos um encontro marcado para outra semana. Então, até sábado que vem, tá bom? Tchau, um abraço.